Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, pessoal que gosta de bater um papinho. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco, pessoal que sempre está junto. Boa noite, Luciene Meirelles. Boa noite, Galeno. Boa noite, Francelina. Vou dar um tchauzinho aqui pro pessoal enquanto o povo está entrando. Boa noite, Halil Ghazali. E hoje a gente... Boa noite, Pati. Ó, pessoal, hoje tá... Boa noite. Hoje a gente vai falar de ira. O pessoal já estava ligado, esperando. Boa noite. Boa noite, Dani. Tudo bom? Bom, a gente vai falar sobre ira e hoje é o nosso último episódio. Boa noite. E eu venho com você a respeito do Filosofia de Boteco, eu prometi na semana passada. E a gente está falando sobre os 7 pecados capitais. Nós começamos o nosso Filosofia de Boteco falando sobre O Selo da Morte, do Bergman, que é um filme que trata muito da pandemia. Boa noite, Marta! Depois a gente falou sobre 2 obras, A Peste de Camus, e depois a gente falou também sobre o Porco-Espinho, o Dilema do Porco-Espinho, do Karnal, e começamos os nossos 7 pecados capitais. Tô no hospital, mas não esqueço de você. Beijo, beijo para você e beijo para todos que estão aí na luta, batalhando, galera da saúde que sempre tá com a gente nos plantões, ou na sexta-feira, ou no domingo. Parabéns pro trabalho de todos vocês, o pessoal da segurança, da educação, que todo mundo tá ralando pra caramba. Bom, boa noite, mamãe, tudo bom? Mamãe entrou meia hora mais cedo, achando que hoje era 18 horas. Ó, coraçõezinhos, quero coraçõezinhos, botem coraçõezinhos e manda aviãozinho para quem tiver aí. Manda aviãozinho para os amigos, que mandando aviãozinho, automaticamente você... Boa noite, dona Marli. Mandando aviãozinho, você está convidando mais gente para assistir. Boa noite, Kim. Bom, a gente vai falar sobre ira. E o que é a ira? É o último pecado capital que a gente vai tratar. Do último pecado capital, a gente falou de todos. Quem nos acompanha, quem assistiu depois lá no IGTV, quem assistiu no YouTube, sabe que a gente teve boas discussões. Semana passada nós falamos sobre a gula, foi divertidíssimo, foi muito engraçado semana passada, porque... Boa noite, Jomar! Porque todo mundo participando bastante, dando muitas dicas de livros, de filmes e falando um pouco sobre as questões do seu pecado capital. Todo pecado capital tem um contraponto. Hoje, a ira também tem um contraponto. Qual que é o contrário da nossa ira de todo dia para alguns, ou de repente você que é mais controlado, que não tem tanto assim? Qual seria o contrário da ira? Alguém arrisca? Digita aí pra gente. O que você acha que é o contrário da ira? Quando a gente fala de ira, a gente fala de raiva. Boa noite, Clotilde! Casal querido, Delfim e Clotilde, sempre junto com a gente aqui. Qual seria o contrário da ira? Como é que você controla a ira? Então, a gente tem que ter uma coisa que seja contrário. O que seria isso? Alguém adivinha? Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem e colocar aí. Digita aí rapidinho. O que seria o contrário da ira? Você é uma pessoa que sabe controlar sua ira? Então, se você sabe o que precisa ter para não ter ira, para não ter raiva. A ira, historicamente falando e filosoficamente falando, boa noite, boa noite, boa noite, Marlene. A ira nada mais é do que a raiva que muitos de nós sentimos. E a gente sabe que em tempos como esse de tanta intolerância, nós vemos o tempo todo, ó, já tem gente arriscando, Galeno tá aqui, paixão? Não, não é paixão. É aquilo que você precisa ter mesmo para controlar sua ira. Boa noite, Sandra, aluna querida, tempo que eu não te vejo. É a paciência, não é o amor, é a paciência. É o que realmente motiva a agressividade no ser humano, é a ira. Ao contrário da ira, a paciência. Isso aí, Clô, é a paciência. Na verdade, toda vez que você quiser controlar a sua raiva, você tem que exercitar a sua paciência, que é uma das coisas que as pessoas têm tentado muito durante esse período de pandemia. O contrário de ira é o ari. Começou. Tava demorando. Semana passada foi muito engraçado. Foi uma discussão tão interessante. Limite e reflexão, exatamente. Boa noite, Tati. Então, gente, o contrário da ira é a paciência. Seja bem-vinda. Gentileza, paciência.
Nesses tempos de pandemia, as pessoas estão tendo mais ou menos paciência? Estão tendo menos paciência. Estão ficando com mais raiva. As estatísticas comprovam que o número de pessoas que estão se divorciando é uma coisa que nunca houve na história. As pessoas não estão conseguindo conviver por justamente falta de paciência e, consequentemente, os ataques de ira. Infelizmente, nós também tivemos um aumento da violência doméstica, que mesmo subnotificado, e o que seria esse subnotificado? São as pessoas que não registram. Mesmo subnotificado, a gente sabe que aumentou bastante. Francelina tá falando, Ralil tão engraçadinho. A Ari já morreu, tô lendo. No limite, as pessoas estão. A Clotilde está colocando aqui que as pessoas estão vivendo no limite. As pessoas estão vivendo no limite mesmo. Eu até indico já de começo, assim, para a gente já começar a pensar sobre isso. Eu assisti um documentário falando sobre 7 pecados capitais, até para produzir esse bate-papo com a gente aqui, com vocês. É justamente o fato de que as pessoas começaram a despertar para a ira não como um pecado capital, mas como uma justificativa de um ato impensado. Exemplo, um assassinato que a pessoa comete por paixão. Alguns dizem que é o estado momentâneo de discernimento e que traz a ira e que a pessoa vai lá e comete o assassinato. Nos Estados Unidos tem um registro de um assassinato que ficou muito famoso, onde a pessoa alegou na sua defesa que estava em estado momentâneo de afastamento da razão. Então isso trouxe para ele a ira, foi um caso de adultério e, consequentemente, ele foi inocentado. Isso abriu um precedente gigantesco no mundo inteiro para justificativas de ações violentas, como a gente costuma ver. Então, as guerras, por exemplo, são justificativas para que você possa exercitar ira? Não necessariamente. A ira é tido como pecado capital e é considerado o pecado mais mortal. Para alguns especialistas, a ira não é um pecado capital, é um traço de comportamento. Então, eles dizem que as pessoas, quando elas têm ataques de fúria, por exemplo, e aí já indico o filme O Dia de Fúria, com Michael Douglas, que é muito bom. Para exercitar seus ataques de ira, você precisa exercitar a paciência. Hoje eu estou aqui, ó, toda trabalhada na estampa, na Animal Print, que eu até brinco com as minhas alunas quando eu vou dar aula, que elas estão assim, para entrar no clima da ira. Então, o Dia de Fúria, a Francelina está colocando aqui, que é um ótimo, que não seja um pecado. É um traço de comportamento. Pode citar, Marta, muito bom. Mamãe coloca aqui, é o momento da selvageria onde o instinto agressivo pode tornar uma pessoa em assassino. Isso. Laranja Mecânica, que é da década de 70, que muita gente fica assim exaltando. Boa noite, Yasmin, boa noite, Aniceia. Tem filme que as pessoas ficam exaltando muito, que é o Laranja Mecânica, da década de 70. Certa vez eu passei esse filme para o pessoal da minha turma. Nossa, no primeiro momento eu achei ótimo, no segundo largamente, porque teve gente que até passou mal. Porque é um filme que mostra um matar por matar. Então, quando você vê a ira como um pecado capital, assim como os outros pecados capitais que a gente já falou, você percebe que existiu sim uma restrição em relação a essa questão de pecado, justamente pelo fato de que as pessoas precisavam ter uma linha, uma conduta em sociedade. Então, evangelizaram os pecados, trouxeram eles como referência, mas não se enganem. Inclusive, esse documentário fala muito bem sobre isso. Os pecados capitais, eles foram trazidos como, na verdade, 8 pecados e que, depois de revisados pela Igreja, então, na verdade, quando a gente analisa os pecados capitais, eles até antecedem a referência bíblica que nós muitas vezes citamos, mas eles não estão lá. Eles trazem uma reflexão sobre, por exemplo, os 10 mandamentos. Então, quando você fala de ira, você fala o não matarás. Por quê? Porque se você está em momento de ira, você vai lá e mata. Mesmo para aqueles que, porventura, aí a pessoa vai falar assim, mas e se o sujeito é um psicopata, se o sujeito é um sociopata? Aí já é uma outra questão, que caberia uma live só para a gente falar sobre isso. A gente vai trazer uma pessoa para falar sobre isso em breve, se Deus quiser e Ele adquirir. A Clotilde coloca aqui, filme incrível, Hulk, é também um exemplo
de ira, porque através desse sentimento o personagem se transforma. Toda vez que ele tem aquele momento, né, Chloe, ele vai e se transforma no Incrível Hulk. Na verdade, muitos personagens foram trazidos para as crianças como referência de como elas deveriam lidar com seus sentimentos, mas isso não foi feito de forma orientada. Então, para muitas crianças, assim, por exemplo, entravam em estado de ira e falavam, eu sou o Incrível Hulk, mas na verdade deveria ter sido tem que me vem sempre a cabeça de Rubem Fonseca, o Cobrador. Ah, é verdade, Franz, com essa temática, sem dúvida, é uma boa dica de obras nossas aqui, querido Rubem Fonseca, maravilhoso. Então a gente já tem aqui alguns exemplos, O Dia de Fúria, O Cobrador. Eu assisti esse filme que eu falei para vocês, assisti um filme ótimo agora à tarde, chamado Dia de Ira, não tinha assistido. Quem gosta de filme passado na época medieval, assista. É um filme com Christopher Lambert, aquele que fez Highlander. Highlander também é um filme que trabalha sobre a ira. E esse filme é de 2006, eu não conhecia e por acaso eu achei esse filme no YouTube. Está lá disponível, dublado. E é um filme longo, mas vale muito a pena assistir, principalmente para quem gosta de temática da Idade Média, porque na Idade Média tem muitos acontecimentos que surgiram. Não, tá pedindo para entrar aqui, hein? Eu vou chamar, hein? Boa noite, Mário. Se Mário tá aqui, a nossa amiga Márcia tá por aqui também. Conheço uma pessoa que quase cometeu um crime em um momento de ira. É um momento de fúria, né? Quer dizer, as pessoas às vezes não têm a paciência necessária. E tem também não só a questão da paciência, muitas vezes o comportamento do sujeito. Às vezes a pessoa fica provocando tanto, né? A gente precisa ter assim, o máximo de fúria. Aquele desenho do Pateta quando entra no carro e começa a dirigir, a ira em pessoa. Ah, é verdade. Ah, a Márcia aqui, pronto, já achei a Márcia. Márcia que semana passada eu peguei assim no laço, ela no shopping maravilhosa, como sempre entrou diva. Ela já nasceu pronta, né, gente? Não precisa preparar. Roberta Mazelli, olha que querida, tá por aqui também uma aluna querida. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcia. Pode ser um momento de defesa? A Tati faz uma provocação? Pode. Pode ser um momento de defesa, sim. Ah, tá. Beleza. Se alguém quiser entrar, fala aí que eu libero. Ih, meu Deus, agora não tá querendo voltar aqui, gente. Pronto. Ops. Aguardar. Não pode cair, não. Quase caiu a minha linha aqui agora. A minha linha é ótima, né? Linha é coisa de gente antiga, como eu, né? Quase caiu a minha conexão. Bom, então tem dia de fúria, tem dia de ira. Highlander, um outro também que eu gosto muito, que representa muito a ira, Silêncio dos Inocentes. Apesar dos especialistas, eu gosto sempre de falar dos especialistas porque a gente estuda e ouve bastante o que eles têm para nos ensinar e a gente aprende. O Silêncio dos Inocentes, ele tem a característica, o Anthony Hopkins, ele tem ira ali o tempo inteiro, mas traduzido, digamos assim, sociopata, né? Está poderosa, Roberta Mazelli, obrigada. E a ira do Charles Bronson em Desejo de Matar? O cara mata meio mundo só de raiva, é verdade. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tinha isso no começo. Se vocês não estiverem me ouvindo, porque deu uma caída aqui na conexão. A conexão hoje não está 100%. Vamos lá. Divertidamente. Tem também a hora de pico do Transcol. A Tati é ótima. Boa noite, Sônia Marra, tudo bom? Tem Divertidamente, que é uma animação da Pixar que eu recomendo, muito boa, que fala sobre os sentimentos. Para quem tem filho, sobrinho, afilhado, é legal para a gente debater isso de forma lúdica e às vezes o adulto também, que às vezes o adulto se pega nessa linguagem. A gente também falou na live de inveja sobre o Conde de Monte Cristo. Quem estava aqui comigo lembra disso, foi até bem citado. E o Conde de Monte Cristo também trabalha a questão da raiva, da ira. Então, é um bom exemplo de filme. O Fantasma da Ópera. Eu anotei aqui que eu não podia esquecer. O Fantasma da Ópera. Gente, aquele filme
que é uma obra fantástica, adaptada pelo Andrew Weber na Broadway. Ele fala muito sobre essa questão da ira, porque tem cenas incríveis, que eu não vou ficar dando spoiler. Está disponível, inclusive, tá, gente? Período de pandemia. Então é algo que vale a pena você conferir, o Fantasma da Ópera. Obras. Ilíada de Homero. É uma obra que fala sobre ira. Já o comecinho ali do texto já vai falar de raiva. Então é um livro muito interessante, todo trazido com formato poético, mas que vale a pena conferir, é uma boa dica. O Inferno de Dante Alighieri, já falei sobre ele aqui na nossa live de domingo, que ele vai trabalhar a questão dos pecados capitais e a ira, se eu não me engano, é o 5º nível. Então é um momento em que as pessoas elas começam a se matar para conseguir sair do rio caudaloso. Então quem não leu ainda Dante Alighieri, vale a pena ler, porque foi esse texto que inspirou o Dan Brown a escrever os livros famosos da Vinci, o próprio Inferno, tendo umas passagens bem, um livro bem legal dele. Apareceu me deram uma dica, eu não li esse livro, mas foi uma dica, eu repasso. O Surpreendente Propósito da Raiva, que é do Rosenberg. Eu conheço outras obras dele, que são os livros de comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, ele trabalha a questão da raiva, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, e ele coloca que para você ser bem entendido pelo outro, você precisa expor o seu sentimento. Então ele trabalha a questão da escuta ativa, um estereótipo, você ter um sistema de apoio, você observar os fatos. Então tudo isso faz parte de momentos onde você tem a possibilidade de exercitar a paciência e evitar momentos de ira. Bom, não posso deixar de citar esse, né, gente, porque A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu recentemente até assisti um documentário que está disponível no Netflix, também indico. Ela fala justamente sobre essa questão, não da ira, mas pelo fato da gente reconhecer que nós somos imperfeitos, e quando a gente reconhece isso, você identifica aonde está a minha imperfeição e o que eu preciso melhorar. Isso contribui para qualquer outro tipo de atitude, não só para a ira, para a soberba, para a inveja, para a gula, para tudo que a gente já falou aqui. Então, quem não lê o livro, vale a pena, porque o livro é muito bacana. E quem não tiver a oportunidade de ler o livro, assista o documentário dela, está lá disponível no Netflix. E o último, que esse também eu não tive a oportunidade de ler, mas foi uma sugestão que me deram, que é o livro A Raiva, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2015. Então ele vai tratar justamente do tema da ira, com a denominação da raiva, que é um sinônimo, para pensar sobre o assunto. Deixa eu voltar aqui agora, porque a Márcia deu uma sugestão de um filme chamado Parceiros do Crime. Esse eu não me lembro de nome, mas como eu sou péssima, eu já até assisti. Mas a Márcia está dando essa sugestão de filme. Eu já falei para vocês que as sugestões que ficam aqui, que vocês não vai anotando. A minha mãe está colocando que é espetacular, que ela viu o filme, então bem provável que eu tenha assistido também, não estou me lembrando pelo nome. Aniceia coloca: uma provocação maior é complicado para nós seres humanos. A ira pode ser um processo momentâneo? Pode. Eu vi uma pesquisa falando sobre a questão da raiva, e você trabalhar a ideia da raiva momentânea é você pensar que acontece uma vez ou outra na sua vida. A partir do momento em que ela torna-se mais constante, você tem que verificar, e aí eu recomendo buscar isso com especialista, vai no psicólogo, no psicanalista, até no psiquiatra, para tentar entender se esse momento não está se tornando uma constante e isso passa a ser um traço do seu comportamento. São aquelas pessoas que sequer conseguem aceitar a diferença. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, para que não aconteça
de forma mais constante na sua vida. A internet está bem ruim, parando e ficando mudo todo momento. Tá todo mundo me ouvindo ou só a Anice que está com essa dificuldade? Boa noite, Carmen. Como perceber e conhecer o nosso buffer de raiva, ira contigo? Como conhecer? Como perceber? Bom, existe uma gradação. Quando a gente trabalha comunicação não violenta, Márcia, a gente sempre coloca o seguinte: primeiro você precisa se ouvir para reconhecer os seus sentimentos e também reconhecer os sentimentos do outro. Se você não consegue, isso significa que sua chance, a paciência, porque isso pode fazer com que você tenha um afastamento da realidade em que você está vivendo. E isso também acontece quando você muitas vezes convive com outra pessoa e muita gente às vezes na comunicação não violenta. Aliás, eu vou até fazer um bate-papo com uma querida Edna Rossin, dia 3, vai ser um bate-papo sobre comunicação não violenta. Eu vou colocar lá nas minhas redes. Mas voltando, quando você trabalha a comunicação não violenta, você tem a possibilidade de, exercitando a empatia, se colocar no lugar do outro e exercitar também a gentileza. Então, quando você tem alguém que vem até você, e muito me perguntam isso, como é que eu faço quando a pessoa vem com aquela crise, com aquela raiva, com aquele ataque para cima de mim? O que eu faço? Eu sempre costumo dizer que a primeira coisa é você falar cada vez mais baixo, principalmente se a pessoa estiver gritando, porque vai chegar um momento em que ela vai começar a diminuir o tom de voz. Se porventura isso não funcionar, você pergunta para a pessoa, depois, obviamente, que ela tiver aquela... Porque chega uma hora que ela para, porque ela vai precisar dar aquela respirada, você pergunta: você está se sentindo bem? Você está melhor? Nunca manda a pessoa ficar com... Ai, olha, calma, fica calma. Quando a internet hoje está bem devagar mesmo. É só contar até 10 quando o senhor Ushua. Papai era uma pessoa que não tinha assim, momentos de ira nunca. Era a pessoa mais paciente do planeta. Aquela paciência, aquela tranquilidade. Tem que tomar cuidado também, porque pessoas que são excessivamente pacientes, às vezes elas ficam travestidas, disfarçadas numa paciência que elas não têm. E aí quando elas resolvem ter um dia de fúria, o negócio dá aquela... Peraí, só um minutinho. Diga, assessor. Seu telefone, o Wi-Fi do seu telefone que tá ruim. Ah, o Wi-Fi, ele tá falando, gente, que o Wi-Fi do meu telefone é que tá ruim. Deixa eu ver se de repente... Eu tô aqui no Wi-Fi e tô no 4G. Vamos ver se vai melhorar. Bom, é o telefone da Karina. A net está normal. Vai ver que é o lugar que eu estou sentada aqui. Mas aí a gente troca no próximo encontro. Oi, Tati. Beijos para duas lindas. França e você. Fale e volta o áudio mais às vezes. Mas aí, gente, é uma coisa que está além da minha possibilidade. Calma. Peraí, deixa eu olhar aqui. Calma, mãe, e relaxa. É isso mesmo, gente? Olha que nome propício. Relaxamento é uma coisa que ajuda em momentos de ira total. Respirar. Eu sempre falo isso. Entrou no momento de ira, respira. Resolve, porque quando você respira, você oxigena o seu cérebro e, consequentemente, o seu corpo todo começa a trabalhar de forma diferente. Tem um neurociência chamado Fernando Gomes, que ele ficou bem famoso, que participava de programas em várias emissoras, agora ele está na CNN, que ele fala isso. A nossa forma de pensar depende de como nós conduzimos o processo. Porque o cérebro, ele tem vontade própria. Não, ele precisa aprender também a controlá-lo, né? Senão ele começa a ter reações assim fora do normal. A grande questão é você saber trabalhar o seu cérebro, você saber controlar as suas reações, você saber respirar. E respirar é muito importante, sempre. A mamãe tá colocando corações, meus amores. Escutei uma voz de homem, sim, porque Halil falou aqui que estava... a minha internet aqui não estava boa, mas agora eu acredito que esteja um pouquinho melhor.
O Mário pergunta, as pessoas podem se conhecer e por isso evitar conflitar para evitar a raiva? Sim. Muito importante você procurar sempre conhecer a pessoa com quem você está falando. Nós temos pessoas que são mais comunicativas, como é o meu caso. Temos pessoas mais analíticas. Temos pessoas que gostam, por exemplo, de trocar informações, outras não. Então, saber com quem você está conversando evita o conflito. Aí a gente já está falando de gestão de conflito, que é uma outra temática que eu também trabalho, porque quem conhece meu trabalho sabe disso. Você conhecer o outro é fundamental para que você consiga evitar o conflito, mas não criando estereótipos. O que seria se criar estereótipos? É você olhar para a pessoa e falar, não vou me dar bem com ele? Quem nunca passou por isso? Eu já passei. De olhar para uma pessoa e falar, não vou ser amiga, não vou me dar bem com essa pessoa. Ou o contrário, achar que aquela pessoa ia ser a pessoa mais assim parceira e de repente lá na frente você vê que não combinou e entrar em conflito. Então procurar conhecer, ouvir mais, prestar mais atenção é fundamental para que você evite conflito. Com isso você consegue administrar outras questões e principalmente administrar momentos de ira, momentos de fúria. A Márcia está colocando aqui, boa noite, Cris. Amiga de Márcia, seja bem-vinda. Já troca as energias quando respira, isso. Verdade. E agora com máscara tá ficando cada vez mais complicado essa coisa de respiração, né? Eu não sei vocês, mas assim, no primeiro momento eu fiquei em pânico de usar máscara, agora não, que eu já acostumei. Mas eu ficava pensando, gente, só de usar máscara já cria em algumas pessoas. Eu não tô, mas eu no sangue, assim. Ai, meu Deus, eu vou ter que usar isso. Isso tudo também é uma diminuição do próprio corpo. Voz de homem escutou não, foi coisa da sua imaginação. Denise, seja bem-vinda. Boa noite. Voz de homem é demais. Eu respirei tanto no meu trabalho que um dia eu larguei tudo para não matar o indivíduo provocador. Isso acontece também. Eu tenho tido muitos casos de pessoas que têm cometido com finalidades ou não de óbito, ou seja, quer matar ou não a pessoa, mas assim, metaforicamente, quando a pessoa está em momento de ira, a primeira coisa que vem na cabeça é, nossa, eu queria matar tanto fulano. Toma cuidado com isso. Se você sentir isso de forma, digamos, momentânea, ok, desabafou, mas cuidado. Às vezes você fala isso, a pessoa morre, você é o primeiro suspeito, então tem que tomar cuidado com isso. Isso é um preconceito. Rodrigo Mendes, boa noite. A Cris está colocando preconceito. O preconceito em relação ao quê? Aí a gente tem que ouvir aqui o que a Cris falou antes. Cris, você coloca qual seria o preconceito? Pode haver algum tipo, Márcia pergunta, pode haver algum tipo de pacto entre as pessoas para evitar rupturas ou perdas, algum tipo de ganho secundário? Bom, a gente até já conversou sobre isso, né, Márcia? Essa questão dos ganhos secundários. Esse pacto que você coloca, muitas vezes ele é exercitado nos ambientes de trabalho, porque é o que eu falo sempre, a nossa família a gente escolhe. Família que eu digo assim, né? A composição familiar você tem ali a escolha, não a família que vem de laço de sangue, aquela você não escolhe. Mas você escolhe às vezes com quem você quer conviver. No trabalho, você vai conviver com pessoas muito diferentes de você, e 2/3 do nosso dia a gente dedica ao trabalho. Isso significa que cada vez mais pessoas diferentes. Esse é um pacto que o Rousseau chamava de contrato social, que era um pacto entre as pessoas, um pacto silente, onde as pessoas, elas, de certa maneira, flexibilizavam, e é a palavra da moda, né? Flexibilizavam a sua convivência para que elas pudessem ter uma harmonia em relação às coisas que elas têm ali no dia a dia. Então, esse pacto entre as pessoas para evitar rupturas ou perdas, a gente já exercita todos os dias, que é o conviver com o diferente de nós. E o ganho secundário, a gente pensando do ponto de vista ético, ou seja, com lisura, com transparência, é você buscar uma harmonia, uma paz social. Então, aquilo que as minhas eu quero a paz mundial, você balança a mãozinha assim, eu quero a paz social. O que seria essa paz social? É você viver no máximo com condições harmônicas para que você não tenha um desgaste. Por que isso é por isso? Porque elas criam, muitas vezes, ou surgem determinados desafios que elas não conseguem administrar e, consequentemente, elas não querem mais voltar ao trabalho. Aí vem as síndromes e tantas coisas que a gente tem falado das sextas-feiras.
um homem lindo e bondoso é o meu genro. Ah, sim, preconceito. A gente não pode criar preconceito. A comunicação não violenta, que é algo que eu sugiro que quem não conhece procure conhecer, ajuda muito em momentos de ira. E isso faz com que você use alguns pilares que são fundamentais: a empatia, a observação dos fatos, ou seja, não criar estereótipos, e você também tem um sistema de apoio. Junto a tudo isso, o fato de que você precisa escutar o outro, saber ouvir. Porque se você não consegue ouvir o outro, você consequentemente talvez nem consiga se ouvir. E esse é um grande desafio que todos nós precisamos exercitar todos os dias para não termos momentos de ira. Idem Help, li um livro de autoajuda, Como Trabalhar para o Idiota, e fui levando. Tem muita gente que faz, eu costumo dizer que é fingir demência momentânea, né? Temporária. Quer dizer, tem horas que infelizmente você finge uma demência, mas você não pode fazer isso com tanta frequência porque você passa a abrir mão daquilo que você acredita. Então tome bastante cuidado. Se você não está feliz, eu sou uma pessoa que eu defendo isso. Se você não está feliz, se você não está satisfeito com o que você está fazendo, no seu trabalho, por exemplo, no seu relacionamento, procura sanar isso. Eu não estou falando para todo mundo sair abandonando seu trabalho, nada disso, mas procura sanar isso, procura entender o que não está encaixando, se de repente aquela pessoa com quem você trabalha é uma pessoa que tem também as suas dificuldades e não sabe expor. Eu sempre falo na comunicação não violenta, tem uma frase fantástica: como você está. Bom dia, o outro responde bom dia só se for para você, mas aquela pessoa de repente está passando por uma dificuldade e você pode ser alguém que pode ajudá-la, por que não? Faz essa pergunta. Alguém, seja na família, seja no seu trabalho, e a pessoa estiver num dia ruim, você perceber, você pergunta para ela como você está. Isso não é invasivo. Já me perguntaram isso. Isso é invasivo? Não, não é invasivo. Isso mostra solidariedade, humanidade, empatia, todos os sentimentos que a gente precisa resgatar para ter um mundo melhor. Tem gente elogiando o genro, não é, Raleu? Mamãe, lógico, mamãe, sempre. Preconceito se sentir inferiorizado por decisões sábias. Eu costumo dizer sempre essa questão do preconceito, no sentido, e aí eu acredito que a Cristina deve ter falado nesse sentido, o preconceito em relação ao outro, em relação às situações. Não criem essas barreiras. A gente tem que ser sábio, criar pontes, não criar muros. Os muros são construídos por pessoas que são tolas e que perdem tempo e energia com coisas que não valem a pena. Por ser inteligente e diferente, melhor não existe, é um filho. Fã-clube nativa, ai meu Deus, amor de mãe sem ser. Mas como na prática desligar o gatilho da ira? Boa pergunta, Clotilde, vamos falar sobre como a gente pode fazer isso. Na verdade, o gatilho da ira é ótimo, da ira, ele geralmente é despertado por alguma coisa que você não conseguiu resolver e quando alguém faz, você vai lá e pá, dispara. Eu vou falar uma frase aqui que muita gente já me ouviu falar isso, quem já teve palestra comigo, aula e tal, e às vezes as pessoas ficam com raiva do que eu vou dizer, mas eu falo porque é uma verdade e eu trouxe isso para minha vida. Muitas vezes a gente reconhece alguma coisa no outro e não gosta, mas na verdade aquilo que a gente não gosta no outro é aquilo que nós temos em nós e não reconhecemos. Eu vou repetir. Muitas vezes aquilo que a gente não gosta no outro é algo que nós temos como característica e nós não queremos reconhecer. E por não reconhecermos, a gente despeja isso no outro. Então, para desligar esse gatilho da ira, é importante uma coisa chamada autoconhecimento. Como é que você faz autoconhecimento? Através de livros, através de documentários, através de filmes, através de um especialista, seja um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que possa conduzir com você o processo. Mas se você não consegue fazer isso sozinho, procure uma ajuda, procure alguém que vai te orientar. É muito importante a gente ser ouvido. E a comunicação, volto a dizer, a comunicação não violenta, ela trabalha muito isso para que você consiga administrar a ira. Então, saber ouvir é importantíssimo. A dona Marli está dizendo que a conexão está ruim. Eu estou me vendo bem aqui, estou vendo que é ruim mesmo. Autocontrole, sim. Pessoas que acumulam muitas coisas e vão enchendo a sua caixinha, chega uma hora, gente. O que acontece quando você pega um telefone celular e carrega ele de forma infinita, deixa na tomada direto? Chega uma hora que ele estoura a bateria.
A nossa bateria é o nosso cérebro, é o nosso coração, é o nosso corpo que começa a padecer quando você não administra a ira. Então, todos esses momentos que a gente tem colocado como pecados capitais, na verdade, são as nossas características enquanto seres humanos e que a gente precisa administrar. Falamos aqui sobre a luxúria com a Tati, que foi muito legal. Falamos sobre a questão da soberba com o Márcio, que também foi uma super participação. A Gula, semana passada eu trouxe a Márcia, ela fez uma reflexão bem legal. Todos esses chamados pecados capitais, na verdade, são coisas que a gente precisa administrar super bem sempre e os nossos pecados que muitas vezes a gente comete. Mariana, Guarapari, seja bem-vinda. Já reparou que filmes de terror têm um viés de ira no algoz sempre? Filmes de terror, o antagonista. Eu vou dizer uma coisa também que é muito verdade. Eu vou dizer que é verdade porque eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Não é a minha verdade, é uma referência, mas a verdade ela é relativa para muita gente. O antagonista, ou seja, os vilões dos filmes e das novelas, eles sempre chamam muita atenção justamente pelo fato que eles representam os nossos sentimentos mais íntimos e que a gente muitas vezes não tem coragem de reconhecer. Nos filmes de terror acontece a mesma coisa. Então, quando você vê um vilão que você fala assim, como é que ele consegue ser tão inteligente, passar a perna em tanta gente? É porque muitas vezes você não consegue fazer isso, você admira aquilo no vilão. Os vilões fazem mais sucesso do que os mocinhos e as mocinhas das novelas e dos filmes. E vários atores e várias atrizes já falaram isso, vários, dizendo que eles preferem fazer vilões porque naquele momento, interpretando um vilão ou uma vilã, é que eles conseguem colocar os seus sentimentos mais obscuros. Então lembre-se, todos nós temos sombra. A gente vai administrar. Dentro de cada um de nós, as tribos indígenas americanas, elas têm referência que eu acho bem legal. Nós temos um lobo. Só que esse lobo ele pode ser alimentado para duas coisas na vida, para coisas boas e para coisas ruins. É saber qual lobo que você vai querer alimentar. Então, o filme de terror é um bom exemplo que você traz aqui. Jaque Mocelin, seja bem-vinda. Passou, prof. Era síndrome de burnout estampada. Ela saiu. Ela é funcionária efetiva, mas perdoei. Ah, sim. Síndrome de burnout também, a gente falou sobre isso com a Isabela e falamos também com a Flávia. Falamos sobre assédio moral e síndrome de burnout. Vamos ter outros momentos para falar sobre isso. E vale a pena conferir o artigo que eu publiquei sobre a síndrome de burnout que saiu na Veja Saúde, falando sobre como muitas vezes as pessoas não reconhecem que tem essas síndromes, que são síndromes do trabalho, e despejam isso em outras pessoas. E às vezes é inconsciente, tá, gente? Então a gente precisa perguntar como você... Falar é fácil, difícil é programar o cérebro para não cometer algo desagradável. É difícil, mas não é impossível. Como a senhora sempre falou para mim, mamãe, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. O nosso cérebro ele precisa ser comandado por nós. É uma caixinha de surpresa, mas não pode ser uma caixinha de Pandora. Então, o cérebro da gente, hoje a gente sabe muito mais sobre o nosso cérebro do que sabíamos sobre ele há 10, 20 anos atrás. Então, hoje a gente tem a neurociência que nos ajuda muito e várias outras ciências que podem ajudar a fazer com que nós entendamos como o nosso cérebro funciona e como a gente pode fazer coisas extremamente positivas com ele. Então, o autoconhecimento, volto a dizer, o autocontrole, como foi dito aqui, são duas coisas que a gente precisa exercitar todos os dias. O outro se transforma em espelho, é a síndrome do espelho, exatamente isso. Essa coisa da gente reconhecer no outro alguma coisa que a gente não gosta na gente. Exemplo, nossa, como fulano é fofoqueiro, né? Mas às vezes você é fofoqueiro, aí você pega e fala, nossa, você tá sabendo da última? É um bom exemplo. Melhor forma de controlar isso porque eu coloco lá no YouTube sempre que esse vídeo, assim como o outro também não é para criança, que a gente trata de temas extremamente pontuais e relevantes, mas que as crianças muitas vezes não podem assistir. Mas tem um livro chamado Ligue o Foda-se. Eu até já dei esse livro de presente para uma amiga minha. Que ele fala sobre isso, assim, que tem momentos em que você precisa se desconectar dessas coisas pequenas, porque se tudo que você tiver na sua vida te aborrecer, você vai ter um ataque cardíaco, vai morrer rápido, vai ter um acidente vascular cerebral, sua pressão sobe. O número de pessoas hipertensas é muito alto, justamente pelo fato de que a falta de autocontrole e a falta de autoconhecimento e lidar com esses desafios do cotidiano tem sido cada vez
mais comuns do que as pessoas imaginavam. Então, a gente pergunta, mas isso faz com que também o tempo inteiro a gente esteja conectado. E tem uma expressão chamada infoxicação, eu vou fazer uma live falando sobre isso. Infoxicação, que vai tratar sobre o excesso de informação e a escassez de conhecimento. Então a gente tem que trabalhar mais conhecimento, mesmo com muita informação, mas a gente tem que filtrar. Há energias tóxicas, patológicas e difíceis de controlar. Como fazer para não se contaminar e auxiliar? Pergunta Márcia Ribeiro. Sempre com perguntas também, assim como todas as perguntas, sempre perguntas muito relevantes. Eu costumo dizer que a live é muito orgânica, porque vocês é que fazem a live divertida e muito interessante. Como é que a gente controla ou como a gente não se contamina e auxilia alguém? Se blindando emocionalmente, que é um exercício que eu tenho procurado fazer sempre nos últimos tempos. Eu fui enganada por muita gente durante muito tempo, mas como a Tati bem falou uma vez aqui numa das lives, a gente tem que saber até que momento a gente não se permitiu ser enganada e a gente sabe que está sendo enganada. Tem um momento que a gente às vezes fala assim, não pode ser, mas a gente se engana. Então, essas energias tóxicas, patológicas e difíceis de controlar, a gente precisa fazer uma blindagem emocional e quando a gente percebe que a pessoa está contaminando de forma tal que isso prejudica tanto a sua existência, se afasta dela, corta. E, infelizmente, seja quem for, porque essas pessoas, elas muitas vezes, elas têm um perfil realmente de contaminar outras pessoas. Elas têm a ira como uma característica assim, como se fosse uma virtude. Então tem que tomar bastante cuidado. Uma psicóloga me ensinou a lição do espelho. A Aniceia fala aqui para a Clotilde. Excelente, tem um livro que já li. O Coringa, o Mário coloca. Coringa é um ótimo exemplo. O Coringa é uma personagem que traz pra gente a questão da ira. E esse último filme, essa adaptação do Coringa, foi fantástica para mostrar isso. Quem não assistiu, é um filme forte. Tem vale a pena conferir porque o Mário foi muito feliz com essa dica. O Coringa, ele trabalha a questão da ira o tempo todo, quer dizer, a história da pessoa pode influenciar para ela ter ira no futuro? Pode, isso é possível. Somos imperfeitos, isso também diz a Brené Brown. De se reconhecer imperfeito é fundamental para que você comece seu processo de autoconhecimento, evite seus gatilhos, faça uma filtragem, busque uma blindagem emocional e principalmente saiba existem pessoas que são extremamente limitantes, são âncoras e fazem sempre com que você vá para baixo ao invés de para cima. Então escolha sempre uma pessoa que seja escada rolante, de preferência subindo. Nunca escolha uma pessoa para ficar ao seu lado ou dividir projetos com você que seja âncora. Até os papas cometiam crimes. Não são as religiões que freiam os instintos, mas as reflexões. Reflete sempre. Esse filme, que por sinal vou chamar de novo, que ele é muito bom, chamado Um Dia de Ira, é de 2006. Ele fala justamente sobre como toda a questão da religião, ele é muito parecido com O Nome da Rosa. Outro filme também sobre ira, O Nome da Rosa, livro também fantástico, do Humberto Eco. Humberto Eco trata muito sobre esses temas das virtudes, né, das pessoas ou não virtudes. A mamãe colocou mandar a merda. Merda pode falar, porque merda do ponto de vista artístico é desejar sorte, mas nesse caso aqui é para a pessoa realmente sair do rumo. Tem o pavor do Coringa, não sei porquê. Tem coisas que não dá para entender. Mas se você puder, Aniceia, é um filme para quem trabalha com educação muito interessante. Tenta assistir de luz acesa, com o maridão do lado, os filhos e tal, que fica mais leve. O filme é a espera de um milagre, desperta a ira do personagem, mas para o bem dos outros. Esse filme é espetacular. Muito boa dica, Marta. A espera do milagre, ele transforma a ira numa virtude, que é a questão da cura. Então vejam, se a ira tem um contraponto, que é a paciência, toda vez que você precisa controlar a sua ira, você precisa fazer o quê? Ser paciente, ser tolerante, ser mais flexível com determinadas coisas. Não seja, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. A gente tem 3 grandes fases na vida e o Antifrágil, que é um livro que eu sugiro que todo mundo leia, é muito legal. Ele vai tratar sobre essa questão da tese do antifrágil. O que seria isso? A gente tem o nosso momento copo, que o copo vai cair, vai quebrar quando de vidro, copo de vidro. A gente tem o nosso momento bambu, cresce, enrijece, fica duro, mas aí a gente tem aquela questão de tombar, mas não quebrar.
e isso pode fazer com que você não se abra para o novo, mas o ideal é que você seja um antifrágil, seja músculo, exercite sempre, coisas novas, coisas boas, diferentes, para que você possa ter um crescimento contínuo. E isso contribui para o seu autoconhecimento. A minha mãe está colocando aqui, a Anice, que ela também não teve coragem de ver o Coringa, mas aí eu nem recomendo para a mamãe, que a mamãe não pode ver uma série de cenas que aparecem lá. Nome da Rosa, muito bom. Carmen Vicentini, seja bem-vinda. Eu assisti A Espera de um Milagre, chorei muito, lindo de se ver. Olha, eu particularmente tenho para dizer para vocês que nesse fechamento que a gente está fazendo com esses 7 pecados capitais, a gente também fecha um ciclo no Filosofia de Boteco, que essa é a notícia que eu vou dar para vocês. A partir de hoje, a gente fecha o primeiro bloco de Filosofia de Boteco. Nós tivemos 10 lives. Eu quero, assim, super agradecer toda a parceria, toda troca, toda a experiência que vocês compartilharam, mas espera lá, filosofia não vai acabar, ele vai ampliar. Na verdade, a gente vai ficar durante 2 semanas fazendo um novo formato do Filosofia de Boteco, baseado em muitas coisas que eu recebi de sugestões, de muita gente que mandou várias dicas, várias coisas legais. E a partir de setembro, então, nós vamos ficar os dois próximos domingos, eu de coração partido sem ver vocês, mas os dois próximos domingos, a gente não vai ter esse encontro aos domingos durante 2 semanas, mas passa rapidinho, tá, gente? Eu prometo que eu volto. Mas daqui a 2 semanas, a partir de setembro, a gente vai ter um novo formato de Filosofia de Boteco. A gente vai estar aqui no Instagram e eu vou testar para também transmitir pelo YouTube ao vivo. É isso mesmo. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se lá no canal do YouTube, porque agora a gente vai testar as 2 plataformas. Então, é bem provável que a gente consiga administrar também um número maior de pessoas e transformar o Filosofia naquilo que originalmente ele ia ser, que era um canal no YouTube. Então, eu comecei aqui pelo Instagram para a gente testar e ver como é que ia ser, ver a aderência. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, a gente teve muitas visualizações, muitas, não só no ao vivo, mas também no gravado, gente que compartilhou. O Filosofia de Boteco foi para lugares que eu nem imaginava. Eu tive contato de pessoas que eu jamais imaginei que eu fosse ter contato por conta dos nossos encontros aos domingos e rever tanta gente querida, tanta coisa boa. Mas durante essas 2 próximas semanas eu vou reformular o Filosofia. Ele vai voltar também pelo Insta, mas vai estar conectado através do YouTube para que a gente possa... Não sei como é que vai ser, gente, porque vai ser uma experiência. Mas eu espero que vocês descansem desses 2 domingos, continuem assistindo às sextas-feiras, porque vai continuar, que ele vai ficar... Às sextas-feiras vai ficar no Insta mesmo. A gente vai ter uma outra coisa lá no YouTube, mas a partir do próximo domingo e o outro a gente vai estar de folga para reformular, de folga entre aspas, porque eu vou mandar umas provocações para vocês lá pelo Insta e a gente salva lá no IGTV e vocês dão uma olhada lá que sempre vai ter alguma coisa. Mas de qualquer maneira, eu estou muito feliz. Foram 10 encontros. Sabe o que são 10 encontros? Bate-papo continue daqui a 2 semanas, então não me abandonem. Vai logo se preparando, porque o negócio quando voltar, vai voltar num outro formato completamente diferente. E aí eu já convido vocês que estão sempre comigo, que queiram bater um papo, que queiram participar, o pessoal que sempre está com a gente. Eu sei que tem gente que não gosta de participar, que fica com vergonha, mas joga a vergonha de lado. Para a gente começar a fazer o nosso bate-papo do Filosofia. Então, o Filosofia ele vai passar também a ter esse momento do bate-papo. Então, fez o final de domingo leve. Ai, que delícia! Muito obrigada, Clô. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve comigo aqui durante esses 10 episódios do Filosofia. E daqui a 2 semanas, na primeira semana de setembro, a gente vai avaliar se a gente vai continuar no domingo ou não. Isso eu vou perguntar para vocês pela internet. Então, vocês vão me dizer se vocês querem continuar ou não no domingo. Mas a gente vai ter oportunidade de trocar o dia da semana ou continuar do domingo. Vocês é que vão me dizer. E aí a gente vai continuar agora em dois formatos, 2 plataformas. A gente vai continuar no Insta e vamos
Olha, eu quero agradecer. A minha mãe tá perguntando, acabou assim? Aí a gente finaliza. Essa semana a gente vai estar com o Bruno, ele vai falar sobre um tema de futuro do mundo do trabalho e vai ser muito legal na sexta-feira, às 20h30. Eu espero vocês. Mamãe tá perguntando se acabou, mas eu sempre falo que vai. Eu já parei até de falar que filosofia dura meia hora, porque não dura mesmo, sempre é muito bom, porque sempre vocês estão enchendo de informação. Vou estar com o vídeo lá, vou atualizar a lista dos filmes e dos livros para vocês ficarem lá no canal do YouTube. Quem quiser dicas, está tudo lá, se inscrevam. Foi uma excelente série, com muito debate e reflexão. Obrigada, Márcia Ribeiro, ao Mário, que sempre está aqui com a gente, a Niceia, a Marta, a Francelina, que é top, Dani, Galeno, Tati, e tanta gente. Eu vou ser até injusta se eu não falar o nome de todo mundo, pessoal, tá bom? Então, eu sou suspeita de elogiar, não é, prof? Ah, você também é uma querida sempre. Sexta vai ser corrido para fazer a live. Sexta-feira vai ser corrido, porque sexta-feira a gente vai estar pegando um voo que vai chegar em Vitória por volta de umas 18h10, mas a nossa live vai acontecer, se Deus quiser, como aconteceu também, que eu já peguei voo vindo para o Rio, e a gente fica nessa correria, mas é muito bom, é muito divertido. Vou ver mamãe, tá? Tá botando domingo aqui. Vamos ver quem. A gente vai colocar lá uma enquete na internet na próxima semana e vocês vão me dizer qual o dia da semana que vocês preferem. Se quer ficar no domingo, se o horário tá bom. Porque por mim não tem problema. Eu faço filosofia. Se eu estiver na casa de alguém, eu faço. Já sai caramba da pessoa. Essa semana agora eu fiz uma live. Eu estava na casa de um amigo querido, Meirelles, que também sempre tá aqui com a gente. E falei, cara, eu preciso fazer a live e tal. E a gente fez a live. Ficou com a conexão meio ruim, mas enfim. Domingo é um ótimo dia. E também acho massa, mamãe. E o povo tá votando no domingo. Então, por enquanto, a gente está aqui no domingo. Vamos fazer a votação. Olha, o repórter escravo entrou. Manuel, querido, entrou no final, mas chegou. Que bom. Marta tá colocando aqui, domingo é um dia especial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá uma enquete, vocês votem lá. Horário excelente. É porque esse horário é ótimo, porque agora que não tem mais programa nenhum para assistir na televisão nesse horário, aí tem carinho no chão aqui. Vocês são ótimos, maravilhosos. Eu quero agradecer a todo mundo que participou comigo. Nós tivemos Eu não me preocupo com o número de pessoas, nem com o número de visualizações, eu me preocupo com a qualidade. Sempre me preparo, sempre espero fazer para vocês uma coisa super especial. Visualizar, assistir o VT. Chegou, é sempre importante chegar. Ele sempre está assistindo, sempre no gravado, que a internet onde ele está não está boa. Hoje a minha também não estava boa, Manuel, mas enfim, consegui chegar ao final. Quero agradecer a todo mundo mais uma vez, desejar um excelente domingo, uma excelente semana, que não tenhamos ira, que treinemos a paciência, exercitemos a paciência, pensem naquilo que a gente falou. E agora, durante a semana, a gente vai ter alguns movimentos aí. De vez em quando eu vou estar na live de alguém, aí eu vou postando lá no nosso perfil no feed, tá? Depois tomamos lanche. Todos querem antecipar o resultado da enquete. É ansiedade, ansiedade. A gente vai falar de alguns temas e eu espero também que vocês sugiram temas para a gente fazer filosofia. A partir de agora, com esse formato novo, em setembro. Então, para quem está chegando agora, a gente vai parar 2 semanas e em setembro a gente volta com um novo formato. E a gente vai ter uma excelente semana. Sim, Márcia, como adivinha o prof que hoje não tem nada nesse horário? Ah, minha filha, eu pesquisei, porque agora eu tô lá ligada nessas questões de pesquisa para saber o que está rolando. Mas eu sei que vocês estão sempre comigo. Um beijo grande, uma excelente semana. Se cuidem sempre. Tenham muita saúde para exercitar a nossa boa e velha paciência. Evitem a ira e façam para viver bem sempre. Muito obrigada. Bom, vou dar esse tempo de 2 semanas para vocês. Setembro eu estou esperando vocês, hein? Por favor, não me deixem. Muitos coraçõezinhos, um beijo grande. Quem perdeu, assiste no gravado. E sexta-feira, 20h30, a gente está junto, falando sobre o futuro do mundo do trabalho. Um beijo grande, beijinho, tchau, tchau.